Vamos bater um papo sobre literatura aqui no Ofício das Palavras com May Parreira. Tudo bem, May? Tudo bem, Francine. Que bom você aqui. Pois é, prazer te receber, a gente poder conversar novamente, né? Falar um pouquinho sobre literatura, que é um universo tão gostoso, tão agradável, né? Uma delícia. Pois é, a gente vai aproveitar, claro, Copa do Mundo, Rússia, tudo isso acontecendo, o foco está na Rússia e aqui não vai ser diferente, né? Não. Agora é engraçado, né, May? Você trouxe um autor hoje que só de falar muita gente já tem medo, né? Dá medo. Não quer nem chegar perto. Nem chegar perto. Dostoiévski. Na verdade, olha só, o nome dele é Valentim Louis George Eugênio Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. O nome já assusta. Já assusta. Mas que bacana a gente poder conversar e você poder mostrar para a gente, May, que não é bem por aí, né? Nem todo autor clássico, nem todo autor que fala sobre filosofia, né? Que tem romances filosóficos, são assim autores que de repente são complicados, nem sempre, né? Não, e muito pelo contrário. A leitura dele é uma delícia, eu acho que fica um pouco um estigma, sabe? Por ser clássico. Sim. Ele é considerado, na verdade, o grande autor do século, né? Do século XIX e XX. Ele é considerado um dos maiores até hoje, eu acho que sempre será, pelo tamanho da obra dele, não é? E quando a gente lê o Dostoiévski, a gente percebe a clareza e a leveza com que ele trata temas tão pesados. Pois é, as obras dele falam muito de sofrimento, de culpa, isso, né? Ele fala também de cristianismo, livre-arbítrio, né? E tem bastante coisa que, teoricamente, seria pesado. A né? culpa é uma coisa que está impregnada na obra dele, né? Eu acho que a culpa está impregnada em todo o nosso modelo judaico-cristão, né? Tudo que a gente tem de religiosidade no judaísmo e no cristianismo, eu acho que a culpa é um grande centro, né? A questão do pecado. Exato. E o Dostoiévski, ele teve uma vivência muito interessante pessoalmente, assim, né? Ele teve uma vida muito conturbada. Ele sofria de epilepsia desde pequeno. Ele era um jogador contumaz. Ele ganhava e perdia. Ele foi jogador durante toda a vida dele, sabe? Ele ia para os lugares, levava o dinheiro da mulher, se casou 2 vezes. E jogava. E ele ficou associado a uns escritores na época dos 20 e poucos anos. Ele foi preso e esses escritores, vamos dizer, eles liam poemas de outros autores e tal. Aí o que aconteceu? Mandaram prender esse grupo e eles foram condenados à morte. E, na hora, fizeram toda a encenação, o czar mandou fazer essa encenação, e, na hora de dar o tiro, porque eles seriam mortos por execução, de fato, ele foi absolvido. Isso foi uma marca. Ele diz que ele começou a ver a vida de novo depois desse episódio. Né? E aí ele traz isso para a obra dele. Ele traz para a obra dele. Ele traz, inclusive, a epilepsia. Uma coisa que o Machado de Assis não fez, né? Ele sempre tratou de esconder. Era também epilético e sempre tratou de esconder. E eles eram contemporâneos. Eu acho bacana a gente saber isso. Aí, ao invés dele ser fuzilado, ele foi mandado para a Sibéria e ele ficou lá 4 anos. Quando ele voltou da Sibéria, ele escreveu Crime e Castigo, em 1866, O Idiota, em 1868, e Os Irmãos Karamazov, que foi a última obra dele, que é a grande obra, né, 1880. Aliás, eu estou relendo Irmãos Karamazov. E, gente, é incrível, né? A releitura é sempre incrível. Eu gostaria, né? muito de saber russo para ler no original. Porque, às vezes, você pega umas traduções, ai, que tristeza que dá. Né? Você pega ainda antiga. Hoje, eu acho que
que estão fazendo uma tradução mais legal. Mais assim, fiel. Mais fiel ao estilo e ao ritmo. Essa coisa dele usar... Eu adoro isso. Ele fala muito ironicamente, sabe? Com expressões assim... O povinho gostava de tal coisa. Ele usa o diminutivo para dar uma colocar esse toque de ironia mesmo, né? E ele é considerado um dos mais inovadores artistas de todos os tempos. Que legal. O Freud considerou a obra do Dostoiévski, principalmente esse dos Irmãos Karamazov, como um exemplo assim como Shakespeare, o Rei Lear, o exemplo do complexo de Édipo, sabe, aquele pai que é assim, que é um canalha e que não conhece os filhos e que é morto, e os filhos é que são suspeitos, né? E é interessante porque, como ele é contemporâneo do Machado de Assis, é engraçado. O narrador do Irmãos Karamazov, ele fala com o leitor assim: olha, eu não tenho muita certeza disso que eu vou contar, mas eu acho que é assim, entendeu? Sim. É muito machadiano isso. Então, quando a gente lê o Dom Casmurro e a gente fica impressionado com aquele narrador em primeira pessoa do Dom Casmurro, né, do Bentinho, o narrador do Irmãos Karamazov é mais impressionante ainda, né? Porque ele não conta a história dele, ele conta a história de uma outra pessoa, dessa família dos Karamazov, mas como se ele estivesse ali. E aquilo que ele fala, que isso não é importante, olha, eu vou contar isso agora, mas isso não vai ser importante agora, vai ser importante só lá no final. Né? O livro, a princípio, teve 2 volumes. Algumas edições ainda são de 2 volumes. Ele tem 700 páginas. E ele fala: o que importa para o meu herói é o que eu conto no 2º volume. Aí você, leitor, vai me perguntar: mas se você se importa com esse herói e ele está no 2º, por que você escreveu o primeiro? Entendeu? Ele faz a pergunta. É muito divertido. Que bacana. Agora tem uma outra obra dele que acho que é interessante a gente falar, né, May? Que são Notas do Subterrâneo. Esse é o máximo. Eu fiquei apaixonada por esse livro, que ele foi escrito em 1864, que ele pode ser Notas do Subsolo, Notas do Subterrâneo, Cadernos do Subterrâneo. Cada edição tem um nome, né? Bom, inspirou vários autores, inclusive, né? Você estava me contando. Ele foi esse homem subterrâneo que fala com o leitor. Ele inspirou a Metamorfose do Kafka, inspirou o próprio Nikolai Lievin da Ana Karenina do Tolstói, inspirou O Estrangeiro do Albert Camus. E o que eu achei mais legal quando eu li é que o Martin Scorsese disse que ele ficou tão impressionado com o livro que ele escreveu Taxi Driver, que essa é a coisa mais próxima que cheguei a fazer. O filme de 1976. Olha que legal. Vamos tentar dar uma resumida aí, o que a gente encontra nesse Notas do Subterrâneo? Ele foi escrito antes de Crime e Castigo e ele representa o homem que não só pode, mas deve existir na sociedade russa. Então, ele é um homem que fala, né, com senhores que são imaginários, né, como se ele estivesse falando com juízes ou com homens muito sábios. E ele vai colocando a impressão dele sobre a sociedade. O livro é dividido em dois capítulos. O primeiro são notas pessoais deste homem, que começa dizendo: eu sou um homem doente e mau, né? E eu não entendo, eu acho que eu devo sofrer do fígado, mas eu não vou procurar porque não me interessa saber. Não que eu não acredite na medicina ou na ciência, sabe? Ele vai conversando com o leitor. E a segunda parte conta alguns eventos que aconteceram na vida desse homem subterrâneo.
Esse livro chamou minha atenção num filme que passou agora há pouco tempo no cinema, que se chama Fahrenheit 451. 451 do Fahrenheit dá em graus Celsius 230 e poucos, que é a temperatura do livro para ser queimado. É um livro do Ray Bradbury, publicado em 1953, sobre uma sociedade que queima os livros porque acha os livros perniciosos, nocivos à sociedade. Então, eles queimam os livros. E o mocinho do filme, esse filme foi feito pelo Truffaut em 1966 e é refeito agora com o rapaz que faz o Pantera Negra, que faz o inimigo do Pantera Negra, o Michael B. Jordan. Ele faz o personagem do Montag, que é o queimador de livros, que começa a se rebelar quando lê Notas do Subsolo do Dostoiévski, entendeu? Então, eu fiquei impressionada. Eu achei lindo essa versão, assim, a parte é bem diferente da primeira versão, mas eu acho que vale a pena você ver e ir descobrindo aqueles livros que aparecem, que estão sendo queimados, entendeu? Vale a pena, né, May? Sem medo de buscar os clássicos. Não, e por isso eles são clássicos, né? Porque eles mexem com a gente, eles falam com a gente. E, olha, eu acho que a gente tem que fazer campanha na Rússia pelos escritores também, porque essa alma russa existe nesses livros, né? Então, a gente tem que ir uma boa oportunidade agora, a Copa do Mundo, de conhecer autores pouco, porque é maravilhoso. Russos. É maravilhoso. Que legal, May. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. E até a próxima, Ofício das Palavras. Pois é, a gente fica por aqui. Mais um Ofício das Palavras com May Parreira, aqui na SP Rio Mais, conteúdo de verdade.